Verdade. Glória a Deus. Para mim é uma honra e um prazer poder estar aqui nessa manhã compartilhando essa palavra com você. E eu quero saber, quem aqui já tem recebido de Deus nesse tempo? Amém? Então saiba de uma coisa, que essa manhã é uma manhã de libertação. Você está preparado para isso? Então eu vou orar com você mais uma vez. Feche teus olhos. Comece a orar. Senhor, nós te louvamos por essa manhã, por aquilo que o Senhor já tem feito, mas sabemos que tem mais. Sabemos que tem uma porção preparada para esse dia, e nós estamos abertos para receber tudo aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. E em nome de Jesus eu lanço um decreto no mundo espiritual. Eu declaro agora no poder e na autoridade do nome de Jesus, que toda opressão do mal, todo demônio enviado a esse lugar, toda artimanha de Satanás está frustrada agora. Bate em retirada desse lugar agora. Isso é uma ordem, em nome de Jesus. Eu declaro sobre esse lugar os céus abertos. Eu declaro os anjos de Deus cercando esse lugar, com espada desembainhada, e toda ação do mal seja anulada agora, em nome de Jesus. Toda opressão, toda artimanha, toda argumentação do inimigo, eu declaro, cala a tua boca agora, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, coloca a mão no seu peito e fala assim: alma minha, te aquieta na presença do Senhor. Amém. Nós precisamos dar esses comandos para o mundo espiritual, para a nossa alma, para que a gente possa estar atento a receber tudo aquilo que o Senhor tem reservado. Porque o inimigo vai tentar te distrair, o inimigo vai tentar argumentar: ah, mas não é bem assim, ah, mas não tem nada a ver. Fique atento. Fique atento para que você possa realmente ser liberto de muitas áreas da nossa vida que nós precisamos realmente de um mover do Senhor. E é tão interessante que, como é que são as coisas, né? Eu vim aqui, a gente sempre fica com aquele medo, né? Meu Deus, o que será que eu vou falar? E o que eu vou falar, será que vai encaixar? Meu Deus do céu. E aí, de repente, a Ana já começa a ministrar e fala sobre a gente encher as nossas lamparinas, né? A gente se encher da presença do Senhor. E eu vou falar para você como você deve manter isso. Como eu faço para manter, para não deixar essa lamparina se esvaziar novamente. Como você pode preservar isso na sua vida. E a gente tem falado muito sobre brilhar, sobre resplandecer, que é o tema principal, né? O versículo-chave desse tempo. E eu tenho fases da minha vida, primeira coisa quando vem essa palavra despertar. Existem palavras, pelo menos para mim, que são fundamentais, que o Senhor sempre me traz à lembrança, sempre me traz à tona. E quando veio esse tema despertar, e quando eu fui convidado a estar trazendo essa palavra para você, que ninguém me deu essa palavra, só me convidaram, e o Senhor já me trouxe na minha mente um personagem, um homem, que Deus usou muito para falar comigo. Existem vários. No lado bom, eu me espelho muito em José. A história de José, ela é algo assim que fala muito comigo. E existe um homem, que eu vou compartilhar um pouco da história dele com você nessa manhã, que é Sansão. Que é uma história que sempre traz à tona para mim um despertamento. E não estou falando de Sansão por causa do meu cabelo que está voltando a crescer. Eu estou falando de Sansão porque realmente é um homem que Deus levantou, mas que infelizmente tomou algumas decisões erradas na sua vida. E isso refletiu de uma forma trágica na vida dele. Então eu quero te despertar nessa manhã, para você não cometer alguns erros que Sansão cometeu e a gente poder se espelhar na história dele. E por incrível que pareça, né, mais uma coisa que o Senhor confirmou, quando começaram a falar de brilhar, quando começaram a falar de resplandecer. Sabe o que significa Sansão? Sol. Pequeno sol. Aquele que resplandece. Aí pensei, Deus, é contigo mesmo então. E eu quero dizer para você, fala para a pessoa que está do seu lado, você foi chamado para resplandecer. Então, que esse brilho possa resplandecer e que nada possa atrapalhar isso na sua vida. Então, entrando nessa história, Sansão
foi um homem levantado por Deus, um juiz. O povo de Israel, de vez em quando eles se afastavam de Deus. E o Senhor ia lá e levantava juízes, homens, mulheres, para liderar o povo, para tirar da opressão. E Sansão foi um desses homens que o Senhor levantou para libertar o povo, que estava afastado de Deus, para trazer libertação a eles. Então era alguém muito importante, que foi levantado para libertar o povo. E Deus tinha algo muito especial com Sansão, porque a mãe dele era estéril, ela não podia dar à luz. Os pais de Sansão eram pessoas tementes a Deus. E acontecia um milagre, um anjo apareceu para eles e disse: ei, vocês vão ter um filho. Ele terá um voto de nazireu. Ele será consagrado ao Senhor. Então, desde antes de nascer, Sansão já tinha um chamado, Sansão já tinha um propósito, assim como você também já tem. E de repente, nasce Sansão, e ele tinha esse voto de nazireu. O que significa nazireu? Nazireu é alguém separado, é alguém consagrado para o Senhor. E tinha algumas coisas que o nazireu não podia fazer. Dentre elas, ele não podia beber ou comer algo que tivesse uva, né, vinho. Ele não poderia fazer isso. Ele não poderia tocar em nada que tivesse morto. E ele não poderia cortar o cabelo. 3 regras básicas que Sansão tinha que cumprir. Simplesmente isso. Simplesmente isso. Mas infelizmente Sansão, ele andava sempre acima dos seus limites. Eu quero começar compartilhando com você um versículo que está lá no livro de Juízes 13, 25. Juízes 13, 25. 24 primeiro. Que fala um pouco sobre essa história dele. A mulher deu à luz a um menino e pôs-lhe o nome Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. O Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele estava... O Espírito do Senhor começou a agir nele. O Senhor o abençoou. Ele já era alguém consagrado ao Senhor. Então existia na vida de Sansão um mover sobrenatural do Espírito que lhe dava força. Ele tinha uma força sobrenatural. Então ele era alguém, vamos dizer assim, indestrutível. Alguém que ninguém poderia contra ele. Só que infelizmente, muitas vezes, nós não entendemos que aquilo que temos vem do Senhor. Aquilo que temos foi o Senhor quem nos deu. E Sansão muitas vezes usava essa força para o seu próprio benefício. Usava essa força para fazer as suas vontades, porque ninguém podia parar ele. E essa é a pior coisa que tem. Quando você não tem limites. Quando você não tem a quem recorrer, você faz aquilo que você quiser. E Sansão, infelizmente, tinha uma fragilidade. Ele era um homem livre, mas ele era escravo dos seus desejos, das suas vontades. Aquilo que dava na telha, Sansão fazia. Ninguém podia impedir ele. Então ele era imparável. Ele matou 1000 homens com uma queixada de jumento. Ele rasgou um leão no meio. Ele liderou Israel por 20 anos. Então ele era muito forte e poderoso. Só que daí Sansão começou a tomar algumas decisões. E a primeira delas, ele se casou com uma mulher filisteia, que era do povo inimigo. Aquilo que ele não podia fazer. Sansão de repente foi lá, olhou para aquela mulher e falou assim: eu quero ela. Aí os pais falaram: pô, Sansão, mas tem tanta gente aqui no meio do nosso povo, para que tu vai querer alguém de lá? Não, eu quero ela. Ou seja, alguém que era irredutível. Ele botou na cabeça que ele queria ela e está acabado. E foi lá e fez aquilo. Casou com uma mulher que ele não deveria casar. Depois, Sansão matou 30 homens por causa de uma aposta. Olha só, Sansão já estava no tigrinho, naquela época já. Para ter uma ideia, fala Deus, né? Ó, irmão, agora eu vou abrir um parênteses aqui, tá? Você que gosta de uma aposta, né? Ah, mas não tem nada a ver.
Cara, tudo começa assim. Sansão gostava de uma aposta. Não tinha o tigrinho naquela época, mas ele apostou outras coisas, né? Mas o conceito é o mesmo. Então Sansão ele começava a brincar com o perigo. Ele brincava. E o inimigo, ele sempre vai se apresentar para você de uma forma sutil, meu querido. Sempre. Ou você acha que o diabo vai chegar diante de você, eu sou o diabo, eu sou o Tibinga, eu vim aqui que eu quero matar a tua vida. Não, ele não vai se apresentar assim, vai ser de uma forma muito sutil, que você nem percebe, e quando você vê, você já está envolvido e seduzido pelas artimanhas do inimigo. Então ele sempre vai se apresentar de uma forma sutil. O nada a ver, ele é muito perigoso. Muito perigoso. E muitas vezes nós andamos assim. Muitas vezes nós andamos assim. Então ele não ouvia os conselhos do seu pai. Ele era arrogante. Não adianta os seus pais falar alguma coisa para eles. Para ele. Ele simplesmente fazia o que ele queria. Depois ele foi para uma vinha. Agora eu te pergunto, o que Sansão não podia comer nem beber? Vinho, uva. O que esse cara vai querer fazer numa vinha? Sabe o que significa? Nós muitas vezes vamos para alguns ambientes que não condizem com a nossa vida mais. Mas eu não vou comer, eu só vou lá. Tem lugares que não servem mais para nós. E muitas vezes nós pagamos para ver. Não, mas eu vou só lá, estou tranquilo. E aquele ambiente começa a mexer com você. Aí eu te pergunto, para quê? Para que Sansão vai num lugar que não tem nada para trazer de bom para ele? Para quê? Aí eu te digo, por que você vai ainda em alguns ambientes que você sabe que vão te influenciar negativamente? Alguns ambientes que já não servem mais para você. Mas muitas vezes nós vamos lá e nós pagamos para ver. E talvez você nem faça algumas coisas. Mas a música, mas a conversa, mas os olhares mexem com você de forma muito sutil e vão te fragilizando. Sansão não comeu uva? Não. Mas no caminho, ele encontrou um leão. E a Bíblia fala que ele rasgou o leão como se fosse um cabrito. Mostrou a sua força. Ok. Na volta, a Bíblia fala que ele se desviou do caminho, viu o leão morto. Que era a segunda coisa que ele não podia fazer? Tocar em cadáver. Aí ele viu, sabe o que dentro do leão? Um favo de mel. Aí ele vai lá, pega aquilo, come, e ainda vai lá e oferece para o pai dele. E o pai dele nem sabia. Então, aquele lugar que ele foi, já influenciou de uma forma negativa. Aí ele já queima o segundo cartucho, mexendo no leão. E sabe o que me diz sobre essa questão do leão? Que eu acho muito interessante. Muitas vezes, grava isso para a tua vida. Nós vencemos algumas coisas. O leão já estava morto. Ele já tinha vencido o leão. Mas nós vamos lá e mexemos ainda com coisas que nós já vencemos. Quantas coisas que você já venceu, mas você ainda se dá ao luxo de ir lá e lidar de novo com aquilo. E nós caímos muitas vezes em coisas que nós já vencemos. E sabe o que acontece? O inimigo faz aquilo ficar atrativo para você. O inimigo não deixou só ler um cadáver de um leão, mas tinha um favo de mel. Então aquilo que você venceu, se você se der ao luxo de voltar até lá, vai estar atrativo para você ainda. Quantas coisas que nós já vencemos na nossa vida, quantas coisas que nós já avançamos, mas se você bobear, você cai naquilo de novo. E você se frustra, pensa assim, meu Deus, cara, eu já venci isso. Por quê? Por que eu ainda sinto essa vontade? E você vai sentir, infelizmente. Eu acho interessante uma coisa que o pastor Alexandre, que estava aqui ontem,
Ele falou uma vez no retiro, ele falou assim, olha, já fazem, 30 anos que eu parei de fumar. E nunca mais fumei. Mas se botar uma carteira de cigarro no meu bolso, eu vou fumar. Então, olha só, nós precisamos reconhecer as nossas limitações. Nós precisamos parar de andar no perigo e achar que nós somos muito fortes e podemos suportar qualquer coisa. Vale muito mais você ser prudente e evitar situações que podem te levar ao pecado. Mas nós argumentamos. Nós, no fundo, nós queremos passar por aquele caminho só para ver como é que está. No fundo, nós queremos. No fundo, nós pegamos isso aqui, que é uma ferramenta maravilhosa, mas ao mesmo tempo ela te faz cair em 2 segundos. E você pensa, não, mas eu vou só ver ali, mas não tem nada a ver. Não, eu vou só olhar aquela pessoa, como é que ela está. E aquilo começa a remeter algumas coisas do teu passado, alguns desejos começam a aflorar, e daqui a pouco você já está totalmente influenciado por desejos que você não deveria mais ter. Aí você pensa assim, Deus, por que tu não arranca isso de mim? Meu irmão, tem coisas que você precisa aprender a conviver, porque são elas que te levam para o Senhor. Porque é na nossa fraqueza que nós somos fortalecidos, e nós precisamos aprender a lidar com elas. E nós queremos culpar a Deus, mas Deus, por que tu me deixou cair? Não foi Deus que te deixou cair. Foi você que decidiu andar no caminho perigoso. E nós precisamos aprender a lidar com isso. Nós precisamos aprender a reconhecer as nossas limitações. Então nós não devemos mais mexer com coisas que não nos cabem mais. E depois Sansão trouxe aquele favo de mel, ofereceu para os seus pais ainda, olha só, além de prejudicar ele, ainda foi prejudicar os outros. E ele omitiu. Ele não falou para o pai dele que aquele mel ele tinha tirado do leão. E muitas vezes nós não mentimos, mas nós omitimos. Muitas vezes nós vivemos uma vida de omissão, que por fora é a coisa mais linda e maravilhosa. Que por fora, você está aqui na igreja, é glória a Deus e aleluia, mas quando você está sozinho, você mostra quem você é. Quando nós estamos sozinhos, nós mostramos quem nós somos. Porque na frente dos outros é muito fácil, é muito lindo, é muito maravilhoso. Nós vivemos de aparências. Mas o nosso caráter ele é revelado quando eu estou sozinho. E infelizmente nós nos preocupamos mais com a aparência com as pessoas do que realmente com o nosso relacionamento com Deus. E nós nos tornamos, sabe o quê? Autossuficientes. Nós usamos aquilo que Deus nos deu para os nossos próprios interesses. Sansão tinha uma força descomunal, mas ele usava aquilo somente para o seu próprio benefício. Eu quero dizer para você que Deus te deu dons, talentos, capacidades, para todos. Talvez você nem saiba qual você tem ainda, mas muitas vezes nós usamos para o nosso próprio benefício. Aquilo de mais precioso que Deus te deu. Nós deixamos de servir e abençoar pessoas para usar para os nossos próprios benefícios. Deus te deu capacidades, porque Ele quer te usar. Ele quer te usar. Mas o que você tem feito com isso? Você tem retido aquilo que Deus te deu para abençoar a outros, para servir a Ele? Você tem deixado adormecido? Então nós temos que ter esse cuidado, para não viver uma vida dupla. Alguém que é consagrado, mas vive uma vida profana. Alguém que era para viver uma vida de santidade, alguém que era para ser um libertador, vivia para os seus próprios interesses. Sabe o que nós precisamos, meu querido? Nós precisamos de temor. Só que as pessoas confundem temor com medo. Temor não é medo. Eu não preciso ter medo de Deus. Eu preciso temer a Deus. E temer é honrar. Temer é respeitar. Temer é realmente ter reverência com Deus. Reverência. A Bíblia fala lá em Provérbios 1:7 que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. E também em Salmos 25:14 diz que o Senhor confia os seus segredos aos que o temem. Ou em outra versão, aqueles que têm intimidade com o Senhor. O Senhor traz intimidade para aqueles que o temem.
o Senhor confia os seus segredos, você tem intimidade. Quando você teme ao Senhor. E quando nos falta temor, nós vivemos de qualquer jeito. Quando nos falta temor, nós vivemos essa vida dupla. Lá fora uma coisa, aqui dentro outra. Ou até pior, muitas vezes nós começamos, quando nos falta temor, sabe como é que a gente vem para a igreja? Eu venho para a igreja como um cliente. Eu venho para a igreja como um consumidor. Que a coisa precisa estar do jeito que eu gosto. Precisa tocar a música que eu quero. A palavra tem que ser do jeito que me agrada. E eu começo a virar um crítico. Eu começo a virar um consumidor. Eu não venho mais aqui para a igreja para honrar o Senhor. Temendo a Ele, Senhor, eu vou para te cultuar. Eu vou porque eu te amo. Eu vou prestar culto a ti. Não, eu venho para cá e eu espero que a coisa seja do meu agrado. E se de repente tem alguma coisa que não me satisfaz, eu saio daqui reclamando. Te falta temor. Se você tem esse pensamento, te falta temor. Porque a gente está aqui para honrar Ele. A gente está aqui para cultuar Ele. Eu não estou aqui para ser agradado, para o meu ego ser massageado. Não estou aqui para isso. Porque se você não estiver atrás de transformação e de mudança, meu irmão, como é que Deus vai derramar algo novo para alguém que não quer mudar? Para quê? Primeira coisa, eu preciso mudar. Eu preciso desejar isso. E, consequentemente, o Senhor vai derramar algo novo. Porque Ele não pode derramar vinho novo em odres velhos. Então, se você não quer sair dessa situação de marasmo, de pecado, de indiferença, de inconstância, você vai viver uma vida sempre no mesmo ciclo, sempre do mesmo jeito. E você não avança, porque você fica alimentando os seus pecados. Você fica alimentando as suas limitações. Sabe, às vezes eu acho que eu estou meio, sei lá, né? Eu estou meio, não sei. Mas às vezes as pessoas chamam nós para ir lá orar, expulsar demônio. Ah, eu vou lá na minha casa orar, expulsar lá, não sei o quê. Sabe o que dá vontade de falar? Expulsa tu, foi tu que criou eles. Foi tu que criou, que deu comidinha para eles ali. É que nem cachorro. Eu vou aproveitar que a Luana não está aqui para falar de cachorro. E assim, ó, eu vou dizer um negócio para você. Eu tô assim, eu acho que eu tô assim, sabe por quê? Porque eu tô assim, ó, a Luana, ela é a minha referência. Então eu olho para ela, eu sei se eu estou indo bem ou se eu estou indo mal. Aí eu vejo pela cara dela. Ela não está aqui. Então assim, vocês me ajudam, tá? Josi, Mila, Márcia, me ajuda. Se a coisa estiver boa, ó, Rodrigo, tá meio, dá uma diminuída aí. Então eu estou sem essa referência, a Luana não está aqui. Então tenha paciência comigo. Mas assim, ó, nós tínhamos um cachorro lá, o tal do Pitoco, cachorro da discórdia. Pitoco começava a andar na frente de casa, andava para lá, andava para cá, atrás das cachorras, um pincher, já dá de ver que a coisa é boa, pincher. Andava para lá, andava para cá, passava no fim da... E a Luana começou, ai meu Deus, ele está perdido. E eu falei, Luana, deixa ele. Ele está namorando, deixa ele namorar. Daqui a pouco ele volta para a casa dele. E tal, e o cachorro ia para lá e atravessava a rua e quase era atropelado e aquela coisa toda. Aí daqui a pouco a Luana começou a dar uma comidinha para ele. Lá na frente do portão. Beleza. Aí no outro dia estava o Pitoco lá e para cá. Daqui a pouco, no outro dia, ela botou para dentro do portão. Pensei, meu Deus, é um caminho sem volta, né, cara? Mas eu permiti. Não, deixa aqui amanhã. Aí amanhã ela soltava ele. Aí o Pitoco andava para lá e para cá. Chegava final do dia, ele começava a chorar na frente do meu portão. Latia, fazia um escândalo para entrar. Eu falei, não é possível. E aí, o que começou a fazer? Ele ficava na frente de casa. Aí começava a avançar nas pessoas. Aí nós passava vergonha, falava, não é nosso, tá? Não é nosso, desculpa, mas veio aí, mas não é nosso. E começou a chorar e fazer um berreiro na frente de casa. Tem que botar o bicho para dentro, né? Aí, resumo da história. Já faz uns 3 anos que o Pitoco está morando lá em casa. Para vocês terem uma ideia. A Luana falou assim, ó, porque a Luana, tu vai ver o Instagram dela, é só cachorro, cara. Tu vai ver tu vai olhar os stories dela, é só cachorro. Assim, ó, num estado deplorável para doação. Eu falava, Luana, então, tudo bem, bota o Pitoco aí para dentro aí. Nem era Pitoco, ela que botou o nome dele Pitoco, né? Bota ele para dentro aqui. Ah, não, acabou-se, né? Depois que deu o nome, acabou. Eu fui inocente, né? Daí eu assim, bota ele aqui, mas anuncia, né? Eu olhava o Instagram dela e nada.
Nada de anunciar o tal do Pitoco, nada, nada. Eu falei, ô Luana, tu não vai anunciar ele? Não, porque tem que ver, tem que arrumar alguém, um dono e tal, mas eu vou ter que pensar bem. Pensei, aí tem coisa. E aí um dia eu fiz o teste final. Estava falando com um amigo meu no telefone do trabalho, ele tem uma menina pequena, né? Daí eu falando com ele no telefone, aí ele já tinha desligado, mas daí eu continuei. Pois é, Manolo, então tá bom, tá? Então tu vai ficar com o cachorro, então? Tu vai vir aqui buscar? Ah, beleza, então tá bom, pode vir aqui que ele tá aqui, tá? Beleza, tá, eu desliguei. Mas bateu numa choradeira. Numa choradeira, eu pensei, pronto, já vi que o Pitoco não sai daqui. Então, resumo da história, muitas vezes, nós fazemos isso com demônios, nós alimentamos eles, nós damos oportunidades para eles estarem ali, e depois a gente quer que vá alguém lá, e simplesmente bota para fora aquilo que você alimentou durante tanto tempo, você cuidou tão bem deles. Aí agora, quem diz que eu tiro o Pitoco lá de casa? O Pitoco tem mais regalia do que eu. E aí agora já era, meu irmão. Agora eu vou pedir para alguém lá e simplesmente tirar o cachorro de lá e levar embora. Não. Então, muitas vezes você fica lá cultivando coisas na sua vida, alimentando coisas na sua vida, e você quer que venha alguém, do dia para a noite, e leve embora. Mas e se o portão está aberto? Vai ser pior. O Pitoco vem e traz a gangue dele toda junto ainda. E assim são os demônios. Você quer que saia algumas coisas que você fica dando brecha e cultivando na sua vida? Não dá. Então nós precisamos ter posturas radicais na nossa vida. Nós precisamos ser inconformados com situações na nossa casa, na nossa alma, que ainda dão brecha para o inimigo te tocar, agir em determinadas áreas ou te escravizar em determinadas áreas. Então nós precisamos de temor. E parar de vir para a igreja como um consumidor, como um cliente. Sansão, ele não tinha a noção das consequências do pecado. Até porque ele fazia, ele era forte e nada acontecia. Nada acontecia. Então ele era uma pessoa inconsequente. Muitas pessoas são assim, são inconsequentes. Vão levando, vão fazendo, mas não sabem das consequências dos seus pecados. Até porque o inimigo vai te dando corda. Vai te dando corda, vai te dando corda. A própria Bíblia fala, né, para a gente nos livrar dos embaraços do pecado. Então o embaraço ele vai levando tempo para te envolver. E o inimigo vai fazendo isso, ele vai te envolvendo. Você peca uma vez, aí sabe como é que é? Você de repente pecou. Meu Deus, aí você já fica, meu Deus do céu, cara, pequei e tal. E agora, e o Senhor, e não sei o quê. E tal, aí você viu, mas beleza. Daqui a pouco caiu de novo. Meu Deus e tal, e pede perdão. Daqui a pouco você começa a se acostumar. Mas peraí, daqui não aconteceu nada demais. E você vai se acostumando com o pecado. Você vai aprendendo a conviver com ele. Aquilo que era um acidente começa a se tornar novamente uma rotina. E eu vou alimentando aquilo. E eu vou deixando aquilo me tomar. Aí deixando ele na gaveta. Então tem situações da nossa vida que nós vamos deixando. Mas você não entende que o salário do pecado é a morte. Que existe uma consequência séria para o pecado. Séria. Então, nós precisamos ser radicais com algumas coisas. Meu irmão, não adianta viver uma vida dupla. Não adianta achar que está tudo bem. Porque aqui você está sentado nessa cadeira, você está numa igreja, você vem aqui pagar os seus boletos dos seus pecados no final de semana, achando que durante a semana eu posso fazer tudo do jeito que eu quero. Não adianta. Isso é uma falsa ilusão. Isso é uma falsa ilusão. Nós precisamos nos converter. Nós precisamos de temor. Temor. E entender o peso que isso nos traz. E as consequências que o pecado traz para a nossa vida. Então, de repente, a situação de Sansão começa a piorar. Porque de repente ele conhece alguém, a famosa, a Dalila, que se apresenta para ele, e ele olha para ela e
Sansão não quer saber de onde é, quem que é, como é que foi, do que veio. É mesmo quando a gente está apaixonado. Quando a gente está apaixonado, os defeitos somem. Quando a gente está apaixonado, meu Deus do céu, tu quer saber daquela pessoa e tu não quer saber de mais nada. É até bonito. Até os defeitos da pessoa são bonitos. Ah, ela é tão brabinha, meu Deus, como ela é brabinha. Aí tu casa com a brabinha, meu Deus. Depois para amansar a fera, meu irmão, tu vive uma vida inteira para querer amansar. Mas quando está apaixonado, meu Deus. Ah, ele é tão preguiçosinho, ele gosta de dormir até mais tarde. Ah, amor, até que hora tu dormiu hoje? Depois que casa, está lá. Segura. Então a paixão, ela esconde muitas coisas. A fase da paixão, ela é avassaladora. E Sansão se apaixona por Dalila. E não quer saber de mais nada. E sabe o que significa o nome Dalila? Frágil. Sedutora. Então ali estava exposta a fragilidade de Sansão. Através de uma pessoa. Que começou a manipular aquele cara tão forte. Da forma que ela queria. Então os inimigos viram que Sansão estava apaixonado por Dalila. Chegaram para ela e falaram, ó, nós vamos te dar uma grana aqui, revela para nós qual que é o segredo da força de Sansão. Revela para nós. E aí começa a saga de Sansão, né? Porque daí Dalila começa na primeira tentativa. Lá em Juízes 16. 16, a partir do versículo 6, 16, 6. Lá vai a primeira tentativa. Disse, pois, Dalila a Sansão, conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força? E como você pode ser amarrado e subjugado? Respondeu Sansão, se alguém me amarrar com 7 tiras de couro, ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Então os líderes dos filisteus trouxeram a ela 7 tiras de couro ainda úmidas, Dalila o amarrou com elas, tendo homens escondidos no quarto. Ela o chamou, Sansão, os filisteus estão atacando, mas ele arrebentou as tiras de couro, como se fossem um fio de estopa. Aí tinha para pensar, né? Mal intencionada, né? Na primeira já podia matar a charada. Não. Então são pessoas, cara, isso aí para mim é fichinha. Para mim isso aí não é nada. Aí de repente teve a segunda tentativa. Ela foi lá de novo. Não, se você me amarrar com cordas novas, aí eu fico fraco e tal. Foi lá de novo. Sansão, os filisteus estão chegando. Arrebentou. Então Sansão foi brincando com o pecado. Sansão foi levando. Não dá nada, não tem problema nenhum. Não, eu sou forte. Muitas vezes nós nos achamos fortes. Infelizmente. Mas a gente tem que entender que a nossa força vem do Senhor. Não vem de nós. Meu querido, se você tentar lutar contra o pecado com a sua boa vontade, você não vai vencer. Me desculpa. Você precisa vencer com as forças espirituais. Com as forças do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o pecado vem de encontro com a tua vontade. O pecado sempre vem de encontro com a tua vontade. Aí a gente se vitimiza. Ai, porque o diabo, ai, porque não sei o quê, porque fulano, porque ciclano, porque beltrano, não. O diabo, ele te dá a ideia, mas quem faz é você. O diabo chegou lá para Eva, falou, olha aqui, ó, que lindo, vai ser igual a Deus, olha só essa fruta, que maravilhosa. Eu acho que ele falou assim, olha, come, emagrece. Aí já mexeu com o coração da Eva, só emagrece, é low carb. José. Aí acabou, já veio o argumento que convenceu ela. Ou seja, ele não botou a fruta na boca de Eva e falou, come aí. Não, ele dá a ideia. E sempre assim, o inimigo dá a ideia. Mas quem faz é você. Mas daí a gente se vitimiza, né? Ai, meu Deus, porque o diabo fez isso, porque o diabo fez aquilo, porque isso... Não. Nós precisamos aprender a assumir a nossa responsabilidade. Não, fui eu que quis fazer mesmo. Era a minha vontade, era o meu desejo. Eu quis. Aí ao mesmo tempo eu preciso me arrepender. E arrependimento não é... porque meu Deus, eu chorei
eu me descabelei. Aí na primeira oportunidade vai lá e faz de novo. Não, isso é remorso. Arrependimento é mudança de atitude. Arrependimento é aquilo que eu falei que Sansão devia fazer. Cara, se eu sei que eu não posso comer uva, para que eu vou lá? Eu não vou dar nem chance de ser tentado. Eu vou evitar as minhas limitações. Eu vou evitar aquilo que me faz pecar, para nem dar a oportunidade de ser tentado, porque eu sei que eu sou fraco. Por mais que eu estou me sentindo forte, estou bem, acabei de orar, meu Deus, foi a glória de Deus, eu saí daqui forte. Mas vai lá, andar no perigo novamente para te ver. Teve um outro rapaz também, a gente estava na reunião de crescimento. Ele tinha problema com drogas. Isso é uma coisa que marcou muita gente também. E ele estava em fase de recuperação. Estava em fase de tratamento, estava querendo sair das drogas. E aí ele foi lá, deu um testemunho para nós, foi maravilhoso. Mas ele falou assim, ó, Rodrigo, eu estou lutando contra. Mas eu sei que se eu sair daqui e virar a esquina, eu vou cair. Por isso que eu tenho que sair daqui e ir direto para minha casa. Porque se eu encontrar fulano, ciclano e beltrano, eu vou cair. Então, é honroso nós reconhecermos as nossas limitações e não vivemos sempre no limite. Isso é muito importante. Porque sabe de uma coisa? O inimigo conhece exatamente as tuas fraquezas. Todas elas. Todas as tuas fraquezas o inimigo conhece. E adivinha onde é que ele vai agir? Adivinha onde é que ele vai te tentar? Ali. Por isso é necessário nós reconhecermos e nós andarmos alinhados com a vontade do Senhor. Então Dalila começou de forma sutil a negociar e Sansão foi negociando. E é tão interessante que a última vez ali, antes de Sansão revelar a força, Sansão já falou assim, ó, lá no versículo 13. Disse Dalila a Sansão: até agora você me fez de boba e mentiu para mim. Diga-me como pode ser amarrado. Ele respondeu: se você tecer num pano as 7 tranças da minha cabeça e o prender em uma lançadeira, fiquei tão fraco quanto qualquer outro homem. Sabe o que eu comecei a ver aqui? Sabe quando a gente está brincando e a gente começa a está ficando quente. Não, está esfriando, está quente. Sansão começou a brincar com as cordas, com não sei o quê, aí já começou a ir para o cabelo. Já era um sinal de que a coisa estava chegando perto. E muitas vezes nós temos esse sinal. Ou nós começamos vamos dizer assim, a gente começa a ceder para o inimigo. Não, é verdade, né? Mas só, mas só essa vez, não, mas só um pouquinho. E a gente começa a ceder. Por quê? O inimigo, ele é perseverante. Se tem uma coisa, né? A gente não deve elogiar o inimigo, né? Mas vamos dizer que não perseverante, mas teimoso. O bicho é teimoso. E ele vai tentando. Ele vai tentando. Ele vai tentando. E olha só que interessante. Preste atenção nisso aqui. Versículo 16. Depois que Sansão deu aquele migué 3 vezes na Dalila, olha só. Importunando o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Meu Deus, pensa numa mulher que o cara ficou angustiado até a morte. Dia após dia ela estava ali buzinando no ouvido de Sansão. Não foi assim uma vez. Dia após dia ela estava ali tentando. Chegou uma hora que o cara falou assim: meu Deus do céu, eu não aguento mais essa mulher. Ô mulher chata, pega aqui, ó, é isso aqui, pronto. Porque ele não aguentava mais. E o inimigo vai tentar o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Agora o que muda é a sua postura. É a sua postura. E parar de brincar com perigo. Porque quando nós negociamos com o pecado, quando nós brincamos com perigo, nós desvalorizamos o sacrifício de Jesus na cruz por nós. E o inimigo vai ficar o tempo todo tentando. Sabe o que você precisa fazer? Você precisa ser firme com as investidas do inimigo. Eu faço um paralelo aqui. Jesus, que é a nossa referência,
no deserto, sendo tentado pelo diabo. Jesus ficou dando corda para o diabo. Jesus ficou lá, vai lá, te atira daqui para baixo, tu é filho de Deus. Olha, se eu quisesse eu ia. Quer que eu vou? Quer que eu vou? Está esperando o quê? Eu vou. E ficava lá, não. Jesus era firme e seco. Não dava trela para o diabo. Não dava trela. Jesus usou a palavra. Jesus usou as verdades contra os argumentos do inimigo. E todo o tempo o inimigo vai ficar argumentando na tua cabeça. Sansão ficou lá, brincando, argumentando, testando. Jesus foi firme e forte, sem dar brecha, sem dar argumento. E sabe o que me chama a atenção? Por favor, coloca lá Lucas 4,13. Que depois que Jesus passou pela tentação, tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até momento oportuno. Ou seja, ele não ia parar ali. Até uma próxima oportunidade, Jesus iria ser tentado. O diabo ainda ia investir em Jesus. Pensa se não vai investir em mim e em você. Pensa se não vai tentar novamente. Então a gente pensa que, eu venci isso aqui, eu nunca mais vou ter problema. Até momento oportuno. Então ele vai tentar. Se com Jesus tentou, não vai tentar com a gente? Então, ele está só esperando uma oportunidade. Ele está só jogando iscas para você, para que você dê uma brecha para ele. E é só isso que ele precisa, para chegar e destruir. Para chegar e tentar desfazer a obra maravilhosa que o Senhor já iniciou na sua vida. Então, não dê oportunidades. Feche as brechas, porque o inimigo vai tentar. Seja firme. Use das verdades da palavra. Use das verdades da palavra. Porque tem coisas, gente, que são convicções. Existem promessas, existem palavras que são de Deus para nós, independente das suas emoções. Porque, infelizmente, tem muitas pessoas que vivem a sua fé baseada nas suas emoções. Se eu estou feliz, se eu estou bem, Deus me ama. Se eu estou triste, se eu estou mal, não sei se Deus me ama tanto assim. A fé já vai sendo moldada pelas emoções e não por convicção. Existem coisas que são convicção, que são decretos, que não vão mudar, independente das suas emoções. Quer ver um comparativo? Quanto é que é 1 mais 1? Responde aí, meu irmão. Se você estiver feliz, quanto é que é 1 mais 1? E se você estiver triste, quanto é que é 1 mais 1? Pois é, mas por que você entende que isso não muda? E as coisas de Deus mudam conforme a tua emoção. Será que não são tão convicção quanto 1 mais 1 é 2? Será que você não crê? Se eu estou triste, não sei se Deus me ama. Não, Deus te ama. Não sei se Deus tem o melhor para mim, não sei se Deus... não sei, porque eu estou triste. Aí quando está feliz, está dando glória a Deus. Meu irmão, isso não muda. Infelizmente, nós somos movidos por emoções. Mas aquilo que é de Deus para você, não muda. Isso é convicção que você precisa ter. Em declarar a palavra, independente do momento que você está vivendo. Você precisa se apropriar das promessas de Deus para a sua vida, que são imutáveis. Imutáveis. Então, para de viver de altos e baixos e achar que Deus te ama mais ou menos porque você está triste ou você está feliz. Isso não muda sobre você. Então, finalmente, Sansão entrega o seu segredo. Ele fala, eu sou nazireu, nunca passou navalha na minha cabeça. E se cortarem meu cabelo, eu ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. E Dalila foi lá, fez Sansão adormecer. Os filisteus foram lá, rasparam sua cabeça. E de repente, vem o despertar. Sansão despertou. E aí, para mim aqui, eu abro um parênteses. Um dos versículos mais tristes da Bíblia, se não o mais triste, que eu leio e me
dói o coração. Juízes 16, versículo 20. Então ela clamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor tinha o deixado. Mas ele não sabia que o Senhor já havia se retirado dele. Vou dizer para você uma coisa. Primeiro que quando você não percebe, é porque não te faz falta. Nós só sentimos falta daquilo que nós amamos. E se você já não sente mais falta da presença do Espírito Santo na tua vida, se você não tem saudade dele, se ele sair de você, não te sobra mais nada. Nada. Se ele se retirar de você, não sobra nada de bom. Você tem saudade dele? Talvez você já viveu momentos com o Espírito Santo, de muita intimidade, de muita experiência, que hoje estão só na lembrança. Só na lembrança. Talvez ele não faça mais falta para você. Talvez você venha num domingo na igreja, ou num tempo como esse, para tentar sentir alguma coisa, ou para tentar aliviar um pouco a tua consciência. Mas se você não tem relacionamento com o Espírito Santo, se ele não é o principal da tua vida, se ele não é o teu bem mais precioso, meu querido, não sobra mais nada. E muitas pessoas vivem dentro da igreja sem sentir falta do Espírito Santo, andando independente dele, andando e vivendo a sua vida e querendo que ele seja apenas um abençoador, apenas desfrutar daquilo que ele pode te dar. Que relacionamento podre. Você gostaria de andar com alguém que só está com você por interesse? Só por aquilo que ele pode te dar? Ou você prefere conviver com alguém que ama estar com você? O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é alguém com quem a gente pode se relacionar. E se você não tem saudade dele, se você não ama a presença dele, que nessa manhã você possa deixar o seu coração se aquecer novamente. Porque ele te ama. Porque o amor dele por você é incondicional. O seu amor por ele talvez seja condicional. Talvez você ame a ele se ele fazer aquilo que você quer. Talvez você ame ele se ele te abençoar. Talvez você ame ele se tudo der certo. Mas ele te ama de forma incondicional. E ele quer se manifestar e tomar o controle da tua vida. E quando eu vejo que Sansão não tinha nem percebido, não tinha nem reparado que o que ele tinha de mais precioso havia deixado ele, isso me traz um alerta e penso assim: aí eu preciso despertar, cara. Talvez eu estou a ponto, aquilo que a gente viu na primeira ministração da Ana, a gente luta tanto para a nossa lamparina estar acesa, e de repente eu vou deixando aquilo se apagar, eu vou me perdendo, eu vou me acostumando com aquela lamparina apagada. E de repente chega o grande dia. Para muitas pessoas, Jesus virá como um ladrão. Você não sabe nem o dia nem a hora. E será pego de surpresa. Porque ninguém aqui espera um ladrão entrar na sua casa. Mas para nós, que estamos esperando ele, não será assim. Para aqueles que estão esperando ele, ele não será como um ladrão. Por quê? Porque eu estou à espera dele. Agora, se eu estou vivendo a vida de qualquer jeito, meu Deus, de repente aconteceu, e agora? O que eu vou fazer? Não dá mais tempo. Então, para a sua lamparina permanecer acesa, você precisa cultivar e valorizar a presença do Espírito Santo na tua vida. Isso é algo pessoal. Isso é algo que só você pode fazer. Ninguém pode fazer isso por você. Ninguém, absolutamente ninguém. Essa é uma decisão tua.
E eu acho tão interessante quando Davi pecou. Ele não estava preocupado com o trono. Ele não estava preocupado em perder o trono. Meu Deus, agora eu pequei, vou perder o meu trono. Não. Lá em Salmos 51, fala assim, ó, não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu espírito. Porque Davi sabia que o que mais interessava para ele era a presença do Senhor, muito mais do que o trono. E, infelizmente, muitas pessoas vivem na igreja, estão preocupadas com a sua posição. Se o Senhor saiu dela, ela não está nem aí, mas Deus o livre eu perder minha posição. Deus o livre eu sair do destaque. Porque eu estou preocupado com a minha posição diante das pessoas. Se tirar a posição, a pessoa se acaba. Agora, se o Senhor não estiver contigo, meu irmão, de nada adianta. De nada adianta. Por isso, aquilo que eu preciso mais valorizar é a presença do Senhor na minha vida. Mas, nós não podemos trocar aquilo que desejamos na vida por aquilo que nós desejamos no momento. Muitas pessoas vivem de momento. Eu quero isso agora, eu não estou preocupado com a consequência. Às vezes vive uma vida inteira para constituir uma família e troca a família por causa de um momento. Muitas vezes vive uma vida inteira para ser usado por Deus e de repente Deus está te usando, mas você troca tudo aquilo por causa de um momento. Muitas vezes nós trocamos aquilo que é eterno por causa de um momento, por causa de minutos de prazer, por causa de momentos que vão satisfazer a nossa vontade, a vontade da nossa alma. Nós trocamos aquilo que é eterno por coisas de momento. Meu Deus, nós precisamos nos arrepender. Mas ninguém pode fazer isso por você. Ninguém pode fazer. Despertar é se posicionar. E depois a gente vê as consequências de Sansão. Os inimigos foram lá, pegaram ele. Primeira coisa que fizeram, furaram os olhos dele. Ele ficou cego. E muitas vezes você vive uma cegueira espiritual porque você permitiu o inimigo te cegar. Por quê? Porque ele ficaria vulnerável. Então o diabo não perde a oportunidade. Primeira coisa, pegaram o Sansão, já furaram os olhos dele para deixar ele vulnerável. E muitas pessoas andam nessa cegueira. Depois eles o amarraram, o aprisionaram. E depois colocaram ele como um escravo, girando um moinho. Então Sansão vivia lá, preso, cego e girando um moinho. E esse girar um moinho, muitas vezes é uma escravidão espiritual, que você vive a mesma rotina, a mesma coisa, um marasmo. Você fica lá, girando e caindo no mesmo lugar, girando e caindo no mesmo lugar, e está vivendo aquela rotina e se acostuma com ela. E se acostuma com ela. Não caia no comodismo, não caia no costume. E chegou um tempo para a gente finalizar. Até se o pessoal do louvor quiser vir, podem vir. Em Juízes 16, no 28. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembre de mim. Dá-me força só mais esta vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus que furaram os meus olhos. Sansão orou. Sansão se arrependeu. Sansão decidiu retomar. Sansão decidiu recomeçar naquele momento. E o Senhor devolveu sua força. Eles colocaram Sansão no meio de 2 pilares do templo. E lá estavam todos os filisteus. E de repente ele abraçou aquelas colunas, forçou elas e derrubou aquilo tudo. E matou mais filisteus na sua morte do que em toda a sua vida. No final das contas, Sansão ainda cumpriu o seu propósito. Talvez não foi da forma que deveria ser. Deus tem um propósito para a sua vida, para a minha vida. Mas muitas vezes nós não vivemos o propósito, porque nós tomamos decisões erradas. E sabe de uma coisa? Repita comigo assim: decisões definem destinos.
Então as decisões que você toma podem definir o seu destino. Deus tem um propósito, mas Ele te dá o livre-arbítrio de você tomar as suas decisões. E eu quero te convidar nessa manhã a você se posicionar, a você se inconformar. Eu vou dizer um negócio para você. Eu não posso fazer. Se eu pudesse, meu Deus, mas isso é algo pessoal. Isso é algo individual. Você precisa decidir quebrar com todos os argumentos do inimigo na sua vida. Quebrar com todos os laços. Parar de negociar. Parar de brincar com perigo. E se posicionar, despertar para viver um novo de Deus. Se libertar das coisas que te prendem, das amarras que o inimigo colocou na tua vida. Talvez esteja com uma cegueira espiritual. Talvez esteja preso, amarrado, girando o moinho. Mas se hoje você decidir orar, você se arrepender, o Senhor é capaz de renovar as suas forças e te fazer vencer. Mas isso depende de você. Eu não posso fazer isso por você. Eu quero pedir para você se colocar de pé. E você começar a colocar a sua vida